Sejam bem-vindos ao canal Histórias Divinas. Hoje, vamos explorar a história de um dos personagens mais controversos e enigmáticos da Bíblia, Nimrod. Quem era ele e por que sua história é tão intrigante? Vamos descobrir. Nimrod é mencionado na Bíblia como um dos filhos de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. A história da sua família é contada em Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações. Esse capítulo descreve a descendência dos filhos de Noé e a distribuição deles pelo mundo após o dilúvio. Nimrod é descrito como um poderoso guerreiro e caçador, e como o fundador do primeiro império do mundo antigo, a cidade de Babel. O texto bíblico o descreve como um gigante na terra e um poderoso caçador diante do Senhor, o que foi escrito em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9. A palavra hebraica usada para poderoso pode ser traduzida como tirano ou valente, dependendo do contexto. O nome Nimrod também é motivo de debate entre estudiosos bíblicos. Alguns argumentam que o nome significa rebelde ou que se rebela, o que sugere uma personalidade desafiadora e de oposição a Deus. Outros argumentam que o nome pode ser uma corrupção de uma palavra suméria ou acadiana, e que Nimrod pode ter sido um líder político e religioso, que foi divinizado após a sua morte. Independentemente da interpretação do seu nome, Nimrod é um personagem fascinante e misterioso da Bíblia, e sua história tem sido objeto de estudo e especulação por séculos. Após a fundação da cidade de Babel, seu povo iniciou uma construção de uma torre para alcançar o céu. A história da Torre de Babel é contada em Gênesis capítulo 11, e é uma das mais conhecidas e intrigantes da Bíblia. De acordo com um relato bíblico, os homens de Babel decidiram construir um monumento que toque os céus como uma forma de fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela terra. No entanto, Deus interferiu na construção, ao confundir as línguas dos construtores, fazendo com que eles falassem línguas diferentes e não conseguissem se comunicar. Essa história da Torre de Babel é muitas vezes interpretada como um exemplo da arrogância e da falta de humildade humana diante de Deus. Os homens de Babel queriam alcançar o céu e desafiar o poder divino, mas Deus, em sua sabedoria e graça, impediu-os de fazer isso. Nimrod é frequentemente associado à construção da Torre de Babel, embora o texto bíblico não mencione diretamente a sua participação na construção. A tradição judaica e islâmica, no entanto, atribuem a liderança da construção a Nimrod. Segundo essas tradições, Nimrod teria usado a Torre de Babel como um templo para adorar os deuses pagãos e controlar o povo. A história da Torre de Babel também tem implicações importantes para a compreensão da relação entre Deus e a humanidade, e a necessidade da humildade e submissão diante do poder divino. Além disso, a passagem da Torre de Babel tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos, desde uma simples história de um edifício até uma alegoria da rebelião humana contra Deus e criação da diversidade linguística. Por fim, vale ressaltar que a figura de Nimrod e a história da Torre de Babel também têm sido utilizadas para fins políticos e ideológicos. Desde a antiguidade, líderes e governantes têm usado essas histórias para justificar a construção de monumentos e templos em seus próprios nomes e para controlar o povo. É importante, portanto, ter uma compreensão crítica e cuidadosa dessas histórias e de sua utilização política. A figura de Nimrod tem sido interpretada de maneiras diversas, e até mesmo conflitantes na tradição judaica e cristã. Na tradição judaica, Nimrod é geralmente considerado um tirano cruel que liderou a construção da Torre de Babel em sua rebelião contra Deus. Nimrod é frequentemente considerado o responsável por levar o povo à idolatria e à adoração de falsos deuses, o que é visto como uma das principais razões para a ira de Deus e o posterior castigo com o confundimento das línguas. Em uma das tradições cristãs, a figura de Nimrod é até associada à ideia do anticristo, um líder arrogante e blasfemo, que desafia a autoridade divina e se opõe ao reino de Deus. Isso é baseado na interpretação de certas passagens bíblicas que associam Nimrod ao Império Babilônico, que é frequentemente visto como uma imagem do mal e da oposição a Deus.
No entanto, há também uma tradição mais positiva quanto a Nimrod em algumas correntes do cristianismo. Alguns intérpretes cristãos veem Nimrod como um líder visionário, que liderou a construção de cidades e a expansão da civilização. Isso é baseado na interpretação de que ele era um líder guerreiro, que lutou para proteger seu povo, devido às citações em Gênesis. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. Em última análise, a interpretação de Nimrod nas diferentes tradições é influenciada por diferentes fatores, incluindo as crenças religiosas, a cultura e a história das comunidades que as produziram. Embora a figura de Nimrod seja frequentemente lembrada como um personagem bíblico, sua importância na história da humanidade vai além do relato bíblico. Como mencionado anteriormente, Nimrod é acreditado como um dos primeiros líderes a unir várias cidades e estabelecer um império. Sua habilidade em construir grandes projetos e estruturas, incluindo a cidade de Babel e seus arredores, é frequentemente mencionada em textos antigos. A construção de cidades e a organização social que se seguiu são vistos como um passo crucial para o desenvolvimento da humanidade e para a formação das sociedades modernas. Portanto, a figura de Nimrod é vista como um importante precursor e influenciador da civilização ocidental. Sua história também é um exemplo da complexidade da história humana. Como um personagem lendário que se tornou uma figura histórica, a história de Nimrod é uma mescla de fatos, lendas e interpretações religiosas. A história de Nimrod contém vários ensinamentos importantes que podem ser aplicados em nossas vidas. A importância da liderança responsável. Nimrod foi um líder poderoso que conseguiu unir várias cidades. No entanto, sua ambição e arrogância o levaram a construir a Torre de Babel em desafio a Deus. Isso acabou resultando em sua queda e na confusão de línguas que dispersou as pessoas. Isso nos ensina a importância de ter líderes responsáveis, que buscam o bem comum, e não apenas seus próprios interesses. A história de Nimrod também destaca a importância de buscar a vontade de Deus em nossas vidas. A construção da Torre de Babel foi um ato de desafio a Deus, e isso acabou levando à punição divina. É importante lembrar que nossas ações têm consequências, e que devemos sempre buscar a orientação de Deus em nossas decisões. Ensina também a importância da união. Nimrod foi um líder que conseguiu unir várias cidades e estabelecer um império. Isso nos ensina a importância da união em nossas vidas. Quando nos unimos em torno de um objetivo comum, somos mais fortes e mais capazes de superar desafios. A história de Nimrod também destaca o perigo da arrogância. Nimrod se tornou arrogante em sua posição de poder e desafiou a vontade de Deus. Isso acabou levando à sua queda e à confusão de línguas que dispersou as pessoas. É importante lembrar que a humildade é uma virtude importante e que devemos sempre ser gratos por tudo o que temos. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Por favor, faça sua inscrição no canal e curta o vídeo. Independente de sua religião, deixe também nos comentários qual a sua visão da história de Nimrod e deixe sugestões de temas que gostaria de ver. Obrigado por ouvir nossas histórias divinas.